Ah, sim. Para vocês, para vocês estão, para os demais, tá numa tela religião, onde tem várias imagens, ou tá na primeira tela também? Tá na primeira tela. Ah, Na na primeira? primeira tela. Sim. Mas, gente, para mim aqui tá... Eu vou interromper aqui, então, e tentar novamente. Mamãe, tem um vovó. Agora sim. Vamos ver. Vamos ver se vai passar agora. Aí fica só na segunda. Passou? Tá na terceira tela? Agora sim. O Brasil é Agora um país laico. Ah, não. Você quer que eu tente fazer pelo meu computador aqui? Pode, por favor, Jennifer. Acho que não vai dar certo por aqui. Não sei por quê. Aqui tá passando certinho. vai. Como que eu faço para apresentar mesmo? Ali embaixo tem um... Do lado... Deixa eu... Ah. Peraí. Isso. Aqui, né? Foi? Isso. Então, pessoal, se vocês quiserem ler, cada um desses, e aí a gente pode ir discutindo também um pouco dessas religiões, caso haja alguma dúvida, tá bem? Mas aí cada um lê um, daí a gente consegue fazer com que todo mundo participe e pratique um pouco da leitura também. Tá bem? Então, quem quer começar? Eu, a primeira fala, eu sou espírita. Isso. Próximo. A segunda fala, eu sou budista. Certo. A Próximo. terceira, eu sou judeia. Ok. Eu sou Ratafari. Eu sou católica. Eu sou candomblessista. Você pode... Isso. Eu sou candomblessista. Sim. Eu Exato. sou Isso. muçulmano. Eu sou umbandista. Eu sou protestante. Eu sou adventista. Perfeito. Vocês conhecem todas essas religiões? Todas elas são bem praticadas aqui no Brasil, por isso que a gente trabalha Mas, bastante a liberdade de crença. Oi, pode falar. tá bom. Em Venezuela, eu conosco que se pratica espiritista, budista, judeia. Rastafari muito pouco. O Aqui, católico é muito grande. Mas não conosco candomblessista. O muçulmano existe muito, por lo menos na região onde eu sou, no estado Bolívar. certo. Aqui no Brasil também, as que são as religiões cristãs são as mais abrangidas, são as maiores religiões, entre elas a católica, a adventista, entre outras. O Rastafari também não... Existe muito por ter família que praticava ou pratica. Não entendi, perdão? Que de adventista existe también bastante en Venezuela. Ah, ¿Okay? sim. De hecho, mi esposo pertenece a su familia, pertenece a esa religión y yo conozco más. Yo soy católica, me crié bajo esa religión, mas soy muy amplia también. Sim. Aqui, a minha família, por exemplo, também é maior parte católica, mas também há muitos familiares meus que são adventistas ou outras religiões evangélicas.
Então, é bastante difundido aqui também. O Rastafari também é uma religião que não é tão ampla assim aqui no Brasil, mas também existe. O candomblessista, você falou que não conhece? Não. O candomblessista, ele é do candomblé, também tem um pouco do segmento da Umbanda, são um pouco parecidos, mas bem distantes também. Não sei como explicar muito bem. Mas é uma religião que também é bastante ampla aqui no Brasil, assim como a Umbanda, assim como os protestantes, os budistas, os espíritas também. É bastante conhecido. Inclusive, há um mestre espírita que é bastante famoso, que foi Charles Xavier, acho que é Chico esse o nome Xavier. dele. Chico Xavier, Charles Xavier, meu Deus, é do desenho. Chico Xavier, que foi um líder espírita muito famoso aqui no Brasil, e essas outras demais religiões também. A Umbanda, é legal falar que é uma religião que surgiu aqui no Brasil, ela envolve aspectos do candomblé, do cristianismo também, e também do espiritismo. E o candomblé é uma religião de matriz africana. É isso, bem pontuado. Pode prosseguir, Jennifer. Nossa, eu esqueci que eu estou controlando, desculpa. Então, bom dia, gente. Vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Jennifer, é a primeira aula que eu estou dando aqui para vocês. Mas, enfim, prazer conhecê-los. O Brasil, ele é um país laico. Alguém sabe o que isso significa? Sim. Não escutei o que falou. Perdão, deixa. Alguém sabe o que significa um país ser um país laico? Como liberal o algo assim? Um país que País laico é um país onde predomina a religião cristiana. Não. País laico é um estado sem religião. Então, o estado ele não tem uma religião e ele tem que se manter imparcial no que diz respeito a todas as religiões, porque ele não tem uma religião para si, ele é laico. Também no Brasil a gente tem uma lei que protege as crianças religiosas, então se alguém cometer algum crime de intolerância religiosa, algum crime contra a crença religiosa de alguém, a pessoa ela pode ser presa e o crime não é fiançável, ou seja, você não pode pagar para sair da cadeia e responder em liberdade, você não pode pagar fiança. E também é imprescritível, ou seja, o acusado ele pode ser punido a qualquer tempo. A pena é de 3 anos e também tem uma multa prevista para esse crime. Então, o Brasil ele protege bastante, assim, através das leis, crenças religiosas, apesar de também ainda continuar tendo vários ataques e intolerância religiosa, tem leis que protegem a crença de religião todas, aliás. Para talvez fortificar um pouquinho por exemplo, o Brasil ser um estado laico, ser um estado neutro, né, um estado que não tem uma religião só, um exemplo disso talvez seja a Tailândia. A Tailândia é um estado onde o budismo predomina e essa é a religião do estado da Tailândia, do país da Tailândia. Aqui no Brasil, não. Todas as religiões vai da sua escolha religiosa, então o Estado ele não se envolve nisso, digamos assim. E não há possibilidade não é permitido, por lei, que eu julgue ou critique a religião do colega. Então, resumidamente, esse o sentido do Estado, do país ser laico. Pode passar. Mas, en ese sentido, a Venezuela también es un país laico, mas no tenemos leyes que
que punem en específico, así como Brasil, mas sí se exige el respeto para las demás religiones. Existen muchas religiones, aunque la predominante por mucho tiempo ha sido la religión católica. Mas tenemos muchos protestantes, adventistas, el cristianismo, mas no tenemos una ley específica, como en el caso de ustedes, que si alguien, no digamos que hay discriminación, mas no tenemos una ley que puna el hecho de criticar o de hablar en contra de otra religión. Ajá, ¿Okay? Mas si se respeta que cada quien es libre, en libre albedrío de praticar la religião que los quieran. Legal. Aqui no Ocidente, como um todo, né, a maioria dos países do Ocidente tem uma certa liberdade religiosa em relação a isso, o que engloba aqui nós da América do Sul, a América do Norte também tem uma liberdade maior em relação a isso. No Oriente, né, lá mais voltado um pouco à Ásia, um pouco também de alguns países ali mais centrais, que tem já um certo limite de religião, que não é na verdade um limite, né? É a forma com que eles cresceram na sociedade e tem a sua religião ali predominante e que eles seguem, como, por exemplo, os muçulmanos ou os próprios judeus, enfim. Mas aqui no Ocidente, a maioria, não todos, mas a maioria, são países mais livres em relação a isso, e aí cada estado tem uma lei ou outra de intolerância. Perdão, de controle de intolerância, né, nesse caso. No Brasil, o Brasil... Perdão. No Brasil, mais de 80% da população ela é cristã. Então, no Brasil, a gente tem muitos casos de intolerância religiosa, principalmente em terreiros, que é onde eles cultuam a Umbanda, por exemplo. Tem gente assim que é intolerante, vai lá e invade esses terreiros e destrói eles simplesmente porque acha que a religião é errada. Mas a gente tem essas leis e as pessoas estão lutando, assim, tem vários protestos contra e as pessoas estão lutando para isso parar. Mas continua sendo uma questão bem complicada aqui no Brasil. Inclusive, eu acredito que o surgimento dessas leis que protegem, né, cada religião é justamente porque aqui no Brasil há uma intolerância muito alta, porque a maior parte da população é cristã, e embora a gente tenha descendência, tenham similares que venham da África, e as demais religiões, como a Umbanda ou o Candomblé, são cultuados aqui no Brasil amplamente, em vários estados, inclusive. Então, essas leis são para proteger um número de pessoas considerável, que são dessas religiões, e outras pessoas, principalmente das religiões cristãs, têm um certo limite, ou enfim, não respeitam muito. Então, por isso que essas leis são muito importantes aqui no Brasil. Pode prosseguir. Ou sou eu? É você agora. Certo. Então, esportes, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre os esportes. Pode passar. Certo. Aqui no Brasil, há muito... o brasileiro ele é até bastante esportista, digamos assim. A gente é reconhecido também em muitas Olimpíadas, enfim, vários torneios. Temos alguns esportistas que são reconhecidos mundialmente. Vocês conhecem alguns deles, ou muitos deles. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada esporte que o Brasil atua e que algumas escolas praticam alguns desses esportes, outros não. O handball. O handball ele é parecido com o futebol, porém de mão. Então, é um esporte que em algumas escolas a gente consegue ver isso aqui, mas não é tão amplo assim. O basquete, todo mundo conhece. O ciclismo ele tem estado bem alta ultimamente no Brasil. Antigamente, pelo menos há uns 5 ou sei lá, uns 5 anos atrás, o ciclismo ele não era tão
difundido, ele não tinha tantas pessoas que praticavam o ciclismo como temos agora, e o que é muito bom, na verdade. Mas agora o ciclismo tem estado em alta por aqui. O tênis, a própria corrida, aqui em Curitiba, para quem é daqui de Curitiba, vocês podem ver bastante pessoas correndo, então hoje também tem mais pessoas que praticam. A natação. Aqui a gente tem mais alguns esportes, que é o levantamento de peso, ele é praticado, tem nas Olimpíadas, vocês podem assistir, eu acho que as Olimpíadas são esse ano, né? Eu acho que não sei. O hipismo, que é aquele esporte com cavalos, assim, que você vai passando por obstáculos com ele. O vôlei, que eu acho que o Brasil é bem conhecido pelo vôlei, pelo menos internamente, assim, a gente tem bastante essa questão do futebol e do vôlei. O esqui, que eu acho que a gente não tem aqui, porque aqui a gente não tem neve. Provavelmente alguém pratica em algum lugar, mas aqui no Brasil não é muito comum. O beisebol, que é bem comum nos Estados Unidos, aqui também não é tão comum. E o golfe, que também é comum lá fora, mas não é tão comum aqui. Vocês querem... alguém pode ler o nome dos esportes, por favor? Cada um lê um, pode ser? Opa. Passou. Alguém pode ler, por favor? Levantamento de peso, hipismo, vôlei, esqui, beisebol, golfe. Isso, Assim, daí, você falou a última, golfe? golfe. E daí no vôlei, por causa do acento, a gente fala assim, vôlei. 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 Isso. Vôlei. Tá. Isso. Toda palavra que leve algum tipo de acento, a gente pronuncia com mais ênfase a letra onde leva o acento, tá bem? Muito bem. Seguindo, nós temos o futebol, que vocês possivelmente já ouviram falar muito do futebol brasileiro. Dizem que o brasileiro nasce com a bola no pé. Eu não sei se é muito verdade isso. Eu, por exemplo, passei longe. Muitas pessoas que eu conheço também. Então, eu reconheço que o Brasil ele tem uma certa habilidade com o futebol. É um esporte, se não o esporte mais difundido, o esporte mais que tem mais pessoas que praticam no Brasil é o futebol. Atletismo com argolas. Esse é mais em Olimpíadas mesmo, não é muito amplo aqui. Canoagem. Canoagem tem muito em cidades como Florianópolis, Rio de Janeiro, mas demais cidades também não é algo muito amplo, e até mesmo nessas cidades não é algo tão amplo assim. Esgrima, surf e corridas com obstáculos. O surf também, o Brasil tem se destacado nos últimos anos com o surf, né? Mas cidades como Rio de Janeiro, Espírito Santo e Santa Catarina tem mais pessoas que praticam esse esporte, porque claramente são esportes de mar, enfim. Pode passar. Alguém aqui já andou de canoa? Eu só quero dar uma sugestão que é muito legal. Agora tá frio, né? Mas é muito legal andar de canoa, gente. É muito gostoso. Então tentem alguma vez. Eu não pratico canoagem, né? Mas eu já andei algumas vezes e é maravilhoso. É muito gostoso andar. Deixa aí a sugestão. Eu tenho medo, mas... É muito legal. Aqui a gente tem a ginástica artística, o salto com vara, o tiro com arco, a patinação, o remo e a vela. Eu acho que dos que estão aqui, o que é mais comum no Brasil são o remo e a ginástica artística, porque os outros não são muito difundidos. Mas remo, volta e meia, eu vejo competição passando na TV de remo.
Patinação também é um esporte que o pessoal pratica bastante, né? Que é o roller, o patins. Então, aqui, eu não sei quem é de Curitiba, mas aqui em Curitiba eu moro próximo a uma praça aqui. E tem muitas pessoas que andam de patins, que gostam disso, e andam mais nas ruas, nos parques aqui. Então, a patinação também é algo que é bastante difundido até. As crianças aqui, elas gostam muito. Eu, quando era criança, eu tinha um roller e eu tenho uma cicatriz por causa dele, porque eu sou muito desastrada, então não deu certo comigo andar de roller. Mas é bom para quem tem essa habilidade. É muito legal, é muito gostoso, assim, você vai correndo deslizando, gente, é legal. Alguém tem alguma dúvida? Passando, então. Os números ordinais. Pode passar. Bom, normalmente a gente utiliza para colocações, ou enfim, normalmente para colocações mesmo, ou me fugiu a palavra agora que a gente usa isso. Mas enfim, quem quer ler esse quadrado aqui para a turma? Ele já pratica também a leitura. Aqui ao lado, por favor. Ok. Primeiro, segundo, terceiro, cuarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, Aí já, décimo cuarto, décimo quinto, aí já, décimo sexto. Desculpa. não, perdão, Fala? Maria Flor. Não, é porque daí, a partir do 10º, a gente já repete aqueles primeiros que a gente leu. Uma dica, na verdade, Certo. cada um deles, vocês verão depois, por exemplo, 20º, daí entra o 21º, e aí repete ali esses 10 primeiros, os 9 Sim, primeiros, sabe? é Com certo. esse numeral. Então, 11º, no caso do 11, ou 12º no caso do 12, e assim por diante. Da mesma forma, é a partir desses, a cada 10 começa a La repetir. decena. Isso. É um pouco diferente do espanhol, porque no espanhol a gente tem, pelo menos na escrita também, né? É um pouco diferente. Como, por exemplo, 21 são juntos. Então, aqui a gente separa e repete os números que seguem aqui na frente desse numeral. Então, essa é a única diferença. E a Mas gente não, Perdão, pode falar. desculpa, Luis. No, en Venezuela también você fala 11º, segundo, terceiro, vigésimo, 30º, 40º, 50º, claro, Sim, con otra pronuncia, pero más sí se sigue de igual manera, ¿ok? sim, Cuando claro. va en ordinales, de days and days, lleva más o menos la misma pronuncia y más o menos la misma secuencia. Sim, eu digo mais em relação à escrita. Se eu não me engano, Maria, você pode me corrigir se eu estiver errado. Por exemplo, no 21 ficaria 21 junto, correto? Sí, E você aí, pode falar 21 ou 21. sim, perfeito, show. Estou aprendendo com vocês também. E assim por diante em relação a cada um deles. Então, no 30º, 31º, 32º, 33º, e assim por diante, até aqui. E aí se segue também da mesma forma, 101º, 102º. É bem simples, você só une o primeiro numeral com o que você precisa acrescentar depois. Tá? É bem prático, digamos assim. Então, se você quer continuar a leitura desses aqui? Tá bom, tá bom. Vamos a continuar entonces con 20º, 30º, 40º,
quincuagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octagésimo, nonagésimo, centésimo, bueno, centésimo primero, ya sabemos, ducentésimo, trecentésimo, cuadrillentésimo, quingentésimo, ya va, que tengo una tela un poco pequeña y me dificulta ver. Ok, sexcentésimo, septingésimo, octingésimo, noningésimo, milésimo, milionésimo, bilionésimo. Exato. A gente Tá normalmente bom? só tem acrescenta, algumas delas são mais fáceis, como por exemplo, do centésimo, trecentésimo, que daí a gente basicamente segue o 200 e o 300 aqui do numeral mesmo, né? E aí o milésimo, que é o que a gente mais usa. Esses quadringésimo, quingentésimo, seiscentésimo, são mais difíceis da gente pronunciar. A gente quase não usa, na verdade, né? Mas é importante a gente saber em algum caso. O milésimo é o que a gente mais usa, e daqui para trás. Vocês, alguém gostaria de praticar a lei? Rotasi. Kung bakal natin rotasi. Opa, Acho que meu amigo. Bakal natin rotasi. de quem que é essa, né? Nag-class natin. Pessoal, se alguém tiver com o microfone ligado que não queira participar, que não esteja participando, deixa mudo, por favor. Obrigado. Alguém gostaria de ler esse quadradinho aqui, ó, que explica um pouquinho os números ordinais? Só antes disso, eu vou falar um pouco da pronúncia rapidinho, que eu acho importante. Por exemplo, em centésimo, o S tem som de Z, tem som de Z, então é um pouco mais difícil. É centésimo. Daí tem uns outros também, mas eu acho importante ressaltar isso. Muito bem. Não sei se vocês já viram em alguma aula, pessoal, mas o S, em alguns momentos, ele pode ter o som de Z, e normalmente, quando ele está no meio da palavra, sozinho, ele pode ter o som de Z. Se ele tiver com o double S, né, o dobro S, dois S's, aí que ele vai ter um som de S. Então, tem essa pequena diferença mesmo, que é importante vocês se atentarem. Disculpa, ¿você puede repetir entonces la pronuncia de centésimo? É centésimo. Centésimo. Conseguiu? Eu entendo. Centésimo, con la pronuncia acentuada en T. ¿Ok? Isso. Isso. Centésimo. Ok, mas É que centésimo. Não com S. Não, isso. Não. Apesar de ser escrito com S, ele tem um som de Z. Então fica centésimo. Z. Entendi. Isso, perfeito. Obrigada. Z. Ok. Oi, bom dia, gente. Bom dia. E só para avisar, hoje eu não vai conseguir seguir o curso. E minha esposa também, o celular dele estragou. Nós dois não vai conseguir, porque eu tá saindo para fazer um serviço, eu não vai voltar um pouco tarde, tá bom? Entendo. Tudo bem, David. Só eu vou assistir no YouTube. No YouTube. Tá bem, show de bola. Tá bom. Tá bem, Muito obrigado por obrigado. avisar. Imagina, eu que agradeço. Tá bom. E aqui também tem a ordem cardinal, quer dizer, o número cardinal e o número ordinal. O cardinal é que nem está aqui, é o número em si, sem ser escrito, é o símbolo do número, e o ordinal é em ordem, assim, primeiro, segundo, terceiro, que representa a ordem, já vem da palavra mesmo. Isso. Alguém gostaria de ler esse quadradinho aqui que explica um pouco para os demais da turma? Eu posso. Opa, legal. Aqui para número que indica a ordem ou a série em que determinado número se encontra incluído. Perfeito, isso aí. Então, é isso, pessoal.
indica a ordem, e a série, normalmente, como eu falei, em colocações, por exemplo, em primeiro, em segundo, em terceiro, e assim por diante. Pode prosseguir, Jennifer. Agora a gente vai falar de novo sobre advérbios. A gente já viu a aula passada, né? Advérbios. E agora a gente vai ver advérbios de exclusão e de inclusão. Esses são os advérbios de exclusão. Então, eles são utilizados para deixar um verbo particularizado. O de exclusão, eles excluem, e o de inclusão, eles incluem. Não tem muito o que falar. Então, por exemplo, aqui, apenas. Apenas alguma coisa, por isso que é de exclusão. E de inclusão, ainda, porque você está acrescentando ao que já foi. Então, eu acho que é isso. Não sei o que mais falar. Eu acho que o nome é bem... Para talvez simplificar, ou talvez ajudar a entender um pouco mais esses advérbios, o de exclusão, ele limita. Então, você coloca um limite nas coisas que você pretende pronunciar. Então, quando você quer formar uma frase onde você limita algo, como você é algo exclusivo daquilo, então você usa, foi um exemplo. Hoje terá suco apenas de maracujá. Então você limitou, vai ter só aquilo, e você exclui as demais possibilidades. O de inclusão, você aumenta a possibilidade. Então, ainda que, um exemplo, ainda que seja época de maracujá, terá suco de morango. Então você aumenta as possibilidades com os advérbios de inclusão e você limita, você exclui as demais possibilidades com os advérbios de exclusão. Caso vocês precisem ou queiram alguns outros exemplos com esses advérbios aqui, pode falar, gente. Eu acho Vamos que fazer tem uma nos aula. próximos slides aí, exemplos de cada um. Perfeito. Uma pergunta, Luis. Ese ainda es lo que para nós seria aunque. Aunque, exato. Sí, era mais ou menos a tradução, aunque. Isso, exatamente. Ainda. O aunque que Ok, vocês esse é utilizam, aunque. isso. O aunque de vocês, Mariflor, ele é o ainda que para nós, sabe? Então o ainda, só o ainda é o aun que vocês usam, sabe? Aún. Tá Isso, bom. sabe? Aun, Obrigada. isso, é basicamente isso. Sim, aunque está chovendo, não faz frio. Exato, exatamente. Algo assim? Seria, exatamente. Tá bom. Seria o mesmo sentido daquele advérbio de inclusão. Você pode voltar um pouquinho, por favor? Isso. Seria aquele mesmo advérbio de inclusão. Então, Tá por exemplo, usando esse exemplo que você colocou, Mariflor, ainda que esteja chovendo, faz frio. Então, ele possibilita outros tempos mesmo, né? Gente, me foge total a palavra de chuva, esse tipo de coisa, de sol, enfim. Então, ele tem essas limitações. Advérbios de exclusão e advérbios de inclusão são usados para particularizar um verbo, excluindo ou incluindo uma ação verbal. Pode prosseguir. Eu acho que é você que fala isso. Perdão, eu falei demais no outro dia. Advérbios de exclusão. Vocês querem ler cada um lê um exemplo? A Mariflor leu o primeiro, a Helenetise leu o segundo, o David leu o terceiro, pode ser? E aí no próximo a Yusmila participa. Sim. Tá Maravilha. bom. Então lê o primeiro. Eu sei falar somente sobre esportes olímpicos. Maravilha, perfeito, excelente pronunciação. Helenetise, você Obrigada. quer ler o segundo?
Agora. Esta caneta é utilizada exclusivamente pelo diretor. Diretor. Perfeito, excelente também. Se Diretor. vocês tiverem alguma dúvida na frase, no que significa a frase, ou alguma palavra específica, pode perguntar, tá bem? É diretor, né? O diretor. É diretor ou diretor, algo assim? Por la R. Sim, o R, nesse caso, é diretor. Tá bem? Tá. Isso. Normalmente, ele fica com som de R, como, por exemplo, carro. Então, o R, quando ele está no meio da palavra, ele tem que ser seguido de um outro R para ter o som de R, sabe? Então, carro, ou, por exemplo, carroça, ou... não me vem outra palavra com R. Enfim. Então, normalmente, quando ele é só um R sozinho no meio da palavra, ele tem um som mais puxado, como vocês utilizam no espanhol mesmo. Diretor. Tá bem? O David, ou Davi, se eu pronunciar o nome de vocês errado também, me corrijam, tá, gente? Por favor. Você quer ler a terceira aqui? Ou a Yusmila? Tá bem. Se alguém quiser ler novamente, então, a terceira. Apenas Marco estava na sala. Perfeito, isso aí. Ah, tudo bem, Yusmila, sem problemas. Aqui a gente tem exemplos de frases com os verbos de inclusão, aqueles que incluem as coisas. Será que alguém pode ler a primeira frase? Rose, você consegue ler? Rose, você Não. consegue ler a primeira frase? Eu posso. Pode ler, então. Em inglês. Ok. O professor também gosta de futebol com os alunos. Isso. O professor também gosta de futebol com os alunos. O advérbio de inclusão daí seria o também que está grifado. A segunda frase, então, outra pessoa pode ler? Pode ser você, Helenise. Lenix. Helenise, desculpa. Meu namorado sabe até jogar futebol. Isso. Meu namorado sabe até jogar futebol. O até seria o advérbio de inclusão. Alguma dúvida até agora? Esse até seria como hasta. Meu namorado, en español sería, mi enamorado sabe hasta jugar fútbol. Mas en portugués sería ese até como hasta. Exato. Exatamente. Sinônimo ou uma... Sim? Tá bom. Isso mesmo. Pode ser, Mariflor, que tenha uma diferenciação no até, ou até algumas palavras, ou outra palavra no espanhol, que também tem o significado de até. Eu vou pesquisar aqui para você, para eu compartilhar já. Aparece aqui, ó, no exemplo, essa palavrinha aqui. Vocês estão conseguindo ver? Incluso. Nesse caso, seria o incluso. Exato. Incluso. Exato. Mas para nós, claro, lo correcto para nós formalmente sería un incluso, ¿ok? Mas coloquialmente puede ser hasta. Hasta. Por exemplo, eu como hasta frijoles cuando tengo hambre. Entonces, eu como até feijão quando tenho fome.
algo así, ¿ok? Sim, Para um nos exemplo, coloquialmente, hasta es inclusive. isso. Um exemplo bem popular, talvez, dessa diferenciação é o hasta luego, por exemplo, que vocês utilizam. Então, hasta luego. Nós falamos, em contrapartida a isso, em tradução a isso, até logo. Então, o até, ele também serve para o hasta como uma forma mais informal, digamos assim. Mas, como a Jennifer colocou ali, cada palavra tem, na forma, no sentido mais formal, tem no espanhol uma tradução. Então, por exemplo, o que nós usamos até mais normalmente aqui, no espanhol, de forma mais formal, ficaria incluso, ou dependendo da frase, ficaria outra palavra ainda. Mas o hasta, ou o até, sempre que vocês tiverem essa dúvida ou quererem pronunciar algo em português, pode fazer essa assimilação. Eu acho importante lembrar que o até, aqui, ó, eu vou desenhar aqui, agora eu aprendi a desenhar aqui, ó, tem um acento aqui. Então, fala até. Você coloca mais forte no é. Até. Então, só os acentos mudam a pronúncia da palavra. Sim. Gramática. A gente já viu também algumas aulas sobre gramática. Eu acho muito legal falar sobre isso, porque a gente usa o tempo todo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os verbos no presente, no passado e no futuro. A gente viu alguns sobre futuro já antes. Hoje a gente vai ver isso de forma mais ampla, de forma mais abrangida. Tá bem? Pode passar. Então, a gente vai falar sobre um verbo específico, que é o acreditar, que no espanhol seria o crer. Vocês gostariam de pronunciar esses verbos em cada tempo? Ou então eu posso ler aqui para vocês. Eu acredito no presente. Eu acreditei no passado e eu acreditarei no futuro. No futuro também, a gente pode usar, isso de uma forma mais informal, mas a gente pode usar eu vou acreditar, por exemplo. Você coloca um outro verbo antes da palavra em si. Então, eu vou acreditar, ou eu acreditarei, que é uma forma mais formal da gente pronunciar os verbos no futuro, tá bem? Mas o eu acreditei e eu acredito, no passado e no presente, respectivamente, se mantém. É dessa forma mesmo. Tá bem? Alguém quer falar o verbo tu nesses tempos? Tu acreditas, tu acreditas. Isso, acreditar, Pode tá certo. Tá certinho. Acreditaste. Tu acreditaste, Isso, tu acreditarás. perfeito. Algo interessante sobre, talvez seja importante para vocês, tu acreditas, tu acreditaste, ou tu acreditarás, é algo extremamente formal. Então, a gente quase, no dia a dia, não usa dessa forma. Isso é bem formal mesmo. Normalmente, a gente fala como a colocação seguinte, que é o do você. Você quer ler essa também, Helenice? O do você? Sim. Você acredita, você acreditou, você acreditará. Perfeito. Essa é a forma que a gente mais usa no dia a dia. Isso, quando eu digo, gente, que o tu acreditas, acreditaste ou acreditarás é formal, não quer dizer que o você é uma forma muito informal, tá bem? O você acredita, acreditou, acreditará é a forma que a gente usa no dia a dia. Então, se você for falar com um diretor de empresa, por exemplo, tudo bem falar dessa forma também. Não é informal você falar com ele desta forma, tá bem?
É um jeito correto, digamos assim, mais usual no nosso dia a dia. Alguém quer ler o ele ou ela? Él y ella acredita, él y ella acreditó, él y ella acreditará. Perfeito, excelente. ¿Continúo? Ok. Pode continuar. Nos acreditamos, pasado acreditamos igual, nos acreditamos, mas en el futuro es nos acreditaremos. A Perfeito. gente acredita, a gente acreditou, a gente acreditará. Show. Elas acreditam, elas acreditarão, eles acreditaram. Olha, Mariflor, só uma correção, você meio que inverteu a pronúncia correta. Aham. Você falou no passado, eles e elas acreditarão, e no futuro você falou eles e elas acreditaram. Ao contrário, tá bem? O M, ele não tem Aham. o som como, por exemplo, lembra que a gente falou que Aham. quando há um acento na Ah, palavra, ok. a ênfase fica naquela letra. Então, aqui nesse caso, eu vou pronunciar e vocês que tiverem dúvidas podem pronunciar em seguida, tá bem? Mas, por exemplo, eles e elas acreditam, eles e elas acreditaram, sabe? Não tem a ênfase no A, acreditaram. Passou, acreditaram. E eles e elas Tá bom. acreditarão. Então fica acreditarão. Apenas quando tem isso aqui. Ok, Perdão. mas aí tá bom, porque allí então, desculpa, mas tá bom, porque é a confusão que sempre tem en cuanto a la escritura y la pronuncia, mas voy a asimilar entonces cómo pronuncia en español, o sea, para recordar, porque en español sería acreditaron y sería acreditarán, ¿ok? Mas Isso. entonces es una pronuncia parecida. Ao pasado, sí, Não. acreditaram, passou. Ok, tá bom, muito obrigada. Isso, perfeito. Não, eu até ressalto isso porque eu entendo que para vocês que são falantes da língua espanhola, tenham uma certa dificuldade com essa palavra no passado, por exemplo, que é o acreditaram, porque vocês têm um fonema mais forte nisso, né? Então, normalmente vocês falam acreditarão mesmo. Mas eu entendo que é por causa do idioma, isso alguns outros alunos também têm essa dificuldade. Então, só para enfatizar, se alguém tiver essa dificuldade com isso aqui e queira pronunciar para a gente trocando isso junto, gente, pode abrir o microfone aí e ficar à vontade. Quanto isso, eu vou falar um pouquinho sobre esses dois aqui, ó, porque eles são iguais, né? Pode ficar um pouquinho de dúvida. Nós acreditamos, eu e a Jennifer acreditamos que vocês serão excelentes faladores da língua portuguesa. Outro exemplo aqui. Nós acreditamos que o Brasil fosse vitrine de vacinação, por exemplo. Então, existem essas diferenças que basicamente é na frase mesmo, mas a palavra, tanto no presente quanto no passado, sempre é dessa forma. Não existe algo mais formal ou informal que mude isso. Sempre vai ser dessa forma. E nos demais, acho que se assimilam também. Com a frase, vocês conseguem identificar bastante o tempo que está sendo dito ali no verbo, seja ele no presente, no passado ou no futuro. Tá bem? Esses daqui são alguns exemplos, né? Eu acredito nos meus sonhos. Nós acreditamos que João está certo. Pode passar, Jennifer. Então, aqui a gente tem o verbo respeitar. Alguém quer ler? É a mesma pronúncia, só muda a palavra. A mesma pronúncia das terminações, só muda a palavra. Alguém quer ler a conjugação do eu? Eu posso? Pode ler.
Tá bom. Eu respeito, tu respeita, você respeita, ele, ela respeita, nós respeitamos, a gente respeita, eles, elas respeitam. Eles ou elas respeitam. 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 Isso. Daí essa foi a conjugação do presente. Alguém pode ler a conjugação do passado? Eu posso seguir em passado também? Pode. Tá. Eu respeitei, tu respeitaste, você respeitou, ele, ela respeitou, nós respeitamos, a gente respeitou, eles, elas respeitaram. Isso, respeitaram. Mas foi muito boa a sua pronúncia, parabéns. Você quer ler a do futuro também? Obrigado. No futuro agora. Perdão, não deu para te entender. Eu acho que tá dando falha na conexão dele. Alguém quer ler a conjugação do futuro do verbo respeitar? Eu pus. Eu respeitarei, tu respeitarás, você respeitará, ele, ela respeitará, nós respeitaremos, a gente respeitará, eles, elas respeitaram. Respeitaram. É mais fechado, respeitarão. Mas também foi muito boa a sua pronúncia, parabéns. Aqui a gente tem alguns exemplos. Você respeitou as regras, que daí a gente está com a pessoa você e o verbo conjugado no passado, o verbo respeitar, né? Nós respeitamos todas as religiões. Então, a pessoa é o nós e o verbo está conjugado no presente. Alguém tem alguma dúvida? Não, eu quero fazer uma acotação, mas nas traduções, de respeitar, en español está mal escrito. Se dice respetar sin la C. No es respetar, es respetar, porque habla de respeto. ¿Ok? Mas é solo una acotación porque, ok, nós estamos aqui agora falando en vivo, si se quiere, mas queda grabado, ¿no? Para la próxima. Entonces, esa corrección es en correlación a ese verbo. Para nos es respetar sin C. ¿Ok? Tá bom, Solo obrigada. como aporte. Obrigada. Tá bom, mais alguma dúvida, gente? Bah, estamos aprendendo ambas partes. Sim, Você aprendem a falar espanhol, nós aprendemos a falar português. Sim, já aprendi algumas coisas. Eu não falo nada de espanhol, já aprendi algumas coisas hoje. Alguém mais alguma dúvida, gente? Não? Então, prosseguindo. Certo. Agora, sobre o verbo agradecer. Agradecer em espanhol também é a mesma coisa, certo? Aí vai ser um pouquinho mais fácil para vocês. Se tiver possivelmente haverá alguma diferença aí nas colocações dos tempos, e aí a gente faz essa troca. Vamos fazer dessa forma, então. Vocês querem... Alguém gostaria de ler o verbo agradecer no presente, e aí depois alguém ler no passado, e depois alguém ler no futuro, pode ser? Quem quer começar? Aqui com o presente. Qualquer coisa pode ser a Helenice, aí o passado a Mariflor, e o futuro pode ser a Rose ou a Fátima. Vou começar.
Ou então, pode, sim, por favor, pode ser. Aí fica. Perdão, como é o seu nome? Que para mim aqui não aparece. É James Chan. Perdão, como? Certo. Tá, então vamos lá. Helenice, você pode começar para a gente aqui com um presente? Tá. Eu agradeço, tu agradeces, você agradece, ele, ela agradece, nós agradecemos, a gente agradece, eles, elas agradecem. Agradecem. Perfeito. Show de bola. Mariflor, você pode ler o passado para a gente? Sim. Eu agradeci, tu agradeceste, você agradeceu, ele agradeceu, nós agradecimos, a gente agradeceu, eles, elas agradeceram. Agradeceram. Perfeito. Isso aí. Agradeceram? Agradeceram. Tá bom. E aí, quem fica com o futuro agora para a gente? Eu, E, por favor, vamos lá. tá. Eu agradecerei, tu agradecerás, você agradecerá, ele, ela agradecerá, nós agradeceremos, a gente agradecerá, eles, elas agradecerão. Isso. Só perfeita a pronúncia, na verdade. Só colocando um pontinho aqui, quando tem um R no meio, tá? A gente pronuncia agra. Tá bem? Agradecerei, agradecerá, mas show de bola. Perfeita a pronunciação aí com os acentos e tudo mais. Aí aqui nós temos alguns exemplos para essas conjunções aí. O eu, no passado. Eu agradeci a minha tia pelo presente que me deu. Elas agradeceram pelo bolo que ganharam. Tá bem? Percebam, só enfatizando mais uma vez, porque eu entendo que possa ser um pouquinho mais de dificuldade para quem fala espanhol, que é o agradecerão. Agradeceram no passado e agradecerão no futuro. Então, tem uma ênfase no A quando eu tenho acento aqui, ó. Aqui no futuro, por exemplo, ó, agradecerão. E no passado, agradeceram. Então, não tem a ênfase no A, tá bem? Alguma dúvida, pessoal, de alguma conjunção, algum outro exemplo que vocês queiram? A gente pode passar. Conseguir. Agora o verbo conseguir, que é a mesma coisa, só muda a palavra, mas a conjugação vai ser a mesma no presente, passado e futuro. Alguém quer ler o presente do verbo conseguir? Eu. Bom Pode dia ler. para vocês. Bom dia, Joseline. Pode ler. Eu consigo, tu consigas, você consegue, ele, ela, a gente consigue, nós conseguimos, eles, elas conseguem. Isso. Eu consigo, eu acho que pulou aqui. Ele, ela consegue. Consegue. Ele ou ela consegue. Consegue. Assim? Faz. Consegue. Consegue. Isso, Consegue. perfeito. Isso. Tá, obrigada. Alguém quer ler no passado? Pode ler. Eu consegui, tu conseguiste, você conseguiu, ele, ela conseguiu, nós conseguimos, a gente conseguiu, eles, elas conseguiram. 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 Ah, tá. Mas foi muito bom, de novo, você foi muito bem.
a mais difícil lá teve um pouco de dificuldade, mas dá para entender sim. Alguém pode ler o futuro? Eu Pode ler. conseguirei, tu conseguirás, você conseguirá, ela conseguirá, nós conseguiremos, a gente conseguirá, elas conseguirão. Isso, perfeito, parabéns. Perfeito. Aqui a gente tem alguns exemplos de como usar. Por exemplo, eu consigo jogar basquete, então a pessoa é o eu e o verbo está conjugado no presente. Você conseguiu fazer a atividade? Daí é uma pergunta. Aqui no português a gente muda a entonação para fazer pergunta, né? Então, você conseguiu fazer a atividade? Para dar a entender que é uma pergunta. Então, a pessoa é você e o verbo está no passado. Alguma dúvida? Certo. Esse é o último verbo que a gente vai treinar hoje, que é o verbo cumprir. Bem parecido também com o espanhol, né? Muda ali um pouquinho, uma letrinha só, mas é bem parecido. Então, vamos lá. No presente, alguém gostaria de pronunciar isso para a gente praticar? Eu. Vamos lá. Eu cumpro, tu cumpres, você cumpre, ela, a gente cumpre, nós cumprimos, elas cumprem. Show de bola. Isso aí. Excelente pronunciação, Joselin. Você está cada vez melhorando mais. Importante essas leituras. Opa. No passado. Fique sin batería. Alguém gostaria de ler aqui no passado? Vamos lá, Eleni. Eu cumpri, tu você cumpriu, ela cumpriu, nós cumprimos, a gente cumpriu, elas cumpriram. Isso. Cumpriram. Tá bem? Isso. Cumpriram, perfeito. Não tem tanta ênfase no ão ali. Cumpriram. Tá, obrigada. Imagina. Show de bola a pronunciação também. No futuro, alguém? Eu cumprirei, tu cumprirás, você cumprirá, ele, ela cumprirá, nós cumpriremos, a gente cumprirá, eles, elas cumprirão. Isso. Aqui para mim, deu uma cortadinha, mas pelo que eu entendi, foi perfeito ali no final também. Excelente. Pessoal, o que é mais importante para a gente é que vocês saibam depois conjugar todo verbo nesses tempos, tá bem? Então, deu para entender bem como é que se pronuncia um verbo, como que se conjuga um verbo no futuro, como que se conjuga um verbo no passado e no presente? Se agora, por exemplo, a gente... Não vou fazer isso, tá bem? Mas se agora, por exemplo, a gente desse um verbo para vocês conseguiriam conjugar? Deu para entender bem como é que é no presente, no passado e no futuro? Se tiver qualquer dúvida, pode falar com a gente aqui, que a gente está aqui para ajudar vocês e vocês saírem daqui falando perfeitamente. É um padrão, né, gente? Daí, com a prática, vocês vão pegando o jeito.
Exato, exatamente. Então, aqui alguns exemplos. Ela, no passado, por exemplo, ficaria: ela cumpriu o combinado. Nós, no futuro, ficaria: nós cumpriremos com a promessa. Certo? Então, é isso. E aí tem algumas atividades para a próxima aula. Pode passar, já. Você consegue mandar o link para eles da lista de presença? Ah, claro, só um pouquinho. Eu acho que já dá para parar a gravação, né? Acho que sim. Eu parei de compartilhar a tela.